Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Você que pode abrir sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Versículo muito conhecido, né? Vamos para mais um estudo bíblico. Nós estamos nos panoramas bíblicos, né? Estamos vendo panoramas de cada livro da Bíblia. Na última aula nós terminamos, né, a Torá, né, Pentateuco, ou né, os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Amém? Hoje nós damos início ao livro de Josué. Amém? O livro de Josué ele é considerado um livro histórico, né? Então, começa uma sequência dos livros históricos aí. Josué capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém? O livro de Josué, em hebraico, o nome, né, é o nome de Josué, né? Em hebraico é Yeshua, né? Yeshua. Existe essa divergência entre entendimento de como que é pronunciado, né? Que significa o Senhor é salvação ou o Senhor salva. Em grego, né? Segundo a Septuaginta, é Jesus, que também é salvação de Deus, né? E curiosidade, é o mesmo nome usado para Jesus, tá? É o mesmo nome usado para Jesus. Estima-se que ele foi escrito, né? Enquanto era narrado, né? Aproximadamente 1400 e 1370 a.C., né? Considerando a datação mais tradicional, baseada em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, né? Considerando as cronologias, né, conservadoras. Quanto à data de redação, existem pessoas que acreditam que foi nesse período mesmo, 1400, 1300, né, com possíveis adições ou compilações em períodos posteriores, né. O autor, tradicionalmente, atribui-se a Josué, que é a quem dá o nome, né, do livro, né, que é o sucessor de Moisés, e alguns trechos finais, né, que falam da morte de Josué, teriam sido acrescentados por um editor posterior, como Eleazar, né, o sumo sacerdote, ou seu filho, que é o Finéias, tá? E acredito até mesmo que teve algumas adições posteriores, até o período dos reis. Amém? Ele entra no gênero histórico, né, que ele vai contar a história do povo de Israel. E é isso, os dados mais técnicos do livro de Josué. O livro de Josué ele dá continuidade direta à história narrada no Pentateuco. A gente lembra, né, da criação em Gênesis, lembra do exílio no Egito, da libertação em Êxodo, Levítico, a peregrinação em Números e a lei, né, a segunda lei, a repetição da lei para a nova geração em Deuteronômio, né? Em Deuteronômio, Moisés havia repetido a lei para a nova geração de israelitas nas planícies de Moabe, preparando-os para a conquista de Canaã, após adverti-los sobre a obediência a Deus como condição para a prosperidade na nova terra. Ele morre no Monte Nebo, sem entrar na herança prometida, né? Deuteronômio capítulo 34. Com a morte de Moisés, o povo de Israel enfrenta um momento crucial, né? A liderança agora é confiada a Josué, servo e auxiliar de Moisés, né? O seu substituto, né? Preparado por Deus para essa missão. O início do livro de Josué marca essa transição. Deus encoraja Josué, promete sua presença contínua e comissiona-o para liderar o povo na conquista da terra de Canaã. A realização da promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, né? Assim Josué se apresenta como um elo entre a promessa divina e o seu cumprimento histórico. É o livro da conquista e da posse, onde a fidelidade de Deus é demonstrada ao dar ao seu povo a terra que havia prometido há séculos. É isso, né? A gente viu, né, que durante, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números,
Deuteronômio, as promessas de Deus foram se desenvolvendo, mas elas ainda não se cumpriram com a morte de Moisés. Moisés, ele deixou, né, um posterior, deixou a terra a ser alcançada ainda, né, não foi alcançada com Moisés. E aí é que a gente entra no livro de Josué, após a morte de Moisés, né? Panorama do livro. O capítulo 1 ao 5 é a preparação para a entrada na terra, né? O capítulo 1, Deus chama Josué. Ele comissiona ele como líder, né? Tá lá do 1 ao 9. Do 10 ao 18 vai falar, né, de Josué preparando o povo para atravessar o Jordão. Capítulo 2, ele envia espiões para Jericó, né? Ali eles têm um encontro ali com a Raabe, né? Eles são protegidos e tal. Capítulo 3, a travessia miraculosa do Rio Jordão. Ali eles atravessam o Rio Jordão. Tem todo um ritual ali, as águas se abrem. É bem interessante essa passagem, está lá no capítulo 3. Capítulo 4, é feito um memorial das 12 pedras tiradas do Jordão. Depois desse milagre, né, da travessia, Deus manda, né, que Josué falasse ao povo para que eles fizessem um memorial ali, para que eles lembrassem da travessia, de tudo que eles viveram ali, né? Isso está lá do 1 ao 9, capítulo 4, 19 e 24, o povo atravessa e se estabelece em Gilgal. Ali eles armam um acampamento ali em Gilgal. Capítulo 5, circuncisão da nova geração. Interessante que enquanto eles estavam no deserto, aquela nova geração não foi circuncidada. Então a aliança da circuncisão é firmada depois que eles atravessam para a terra prometida, para Canaã. Amém? E ali eles também celebram a Páscoa, está lá do versículo 10 ao 12, capítulo 5 ainda, tá? E aí no capítulo 5 tem algo muito interessante. Josué encontra o príncipe do exército do Senhor, está lá no capítulo 5, do 13 ao 15, amém? Isso é preparação para eles entrarem na terra antes de entrarem nas cidades. Do capítulo 6 até o 12, a gente vai ver eles conquistando a terra, eles tomando posse da terra. Capítulo 6 a gente vai ver a queda de Jericó, onde eles fazem, né, as voltas, né, e depois gritam, as muralhas de Jericó caem, Raabe é salva, tal, e eles invadem a terra e tomam aquela terra. Está lá no capítulo 6. Capítulo 7, eles são derrotados, o povo de Israel é derrotado por uma cidade chamada Ai, por causa do pecado. É interessante isso, né, que Jericó e todas as outras cidades posteriores que a gente vai ver eram cidades fortificadas, eram cidades grandes, eram cidades que eles tinham carros de guerra, que eles tinham cavaleiros, que eles tinham grandes armamentos, e os homens eram grandes, né? Como diz os 10 espias, né? No livro de Números que a gente viu, né? Que eles falam, eles são gigantes, eles são armados, eles têm isso, que é o povo que desanimou o povo de Israel. E enquanto o povo estava sendo fiel, eles venceram todos esses exércitos com facilidade. Como foi dito no capítulo 6, eles gritaram, as muralhas de Jericó caíram. Porque era Deus quem pelejava por eles. Era Deus quem vencia as batalhas. Mas Deus falou, deu ordens, mandamentos, que é bom vocês lerem depois, que eles desobedeceram. Aí no momento que eles desobedecem, eles chegam nessa cidade que é pequena, tem um pequeno exército, não tem tanta força de batalha, mas eles são derrotados, são humilhados por aquele pequeno exército. Até o nome da cidade é pequeno, Ai. E eles são derrotados por causa da desobediência, para provar, né, que era Deus quem trazia a vitória sobre eles. E a falta da fidelidade deles trouxe derrota sobre eles. Amém? Capítulo 8, eles renovam, né, a aliança, se arrependem e tal, e vencem, eles sobem de novo contra essa cidade Ai e vencem, no capítulo 8. Capítulo 9, o engano dos gibeonitas. É bem interessante essa passagem, tem alguns ensinamentos nela. Os gibeonitas, sabendo que o povo de Israel ia tomar a terra, eles se fingiram de outra nação, se fingiram que eram peregrinos e fizeram uma aliança
Ali o povo de Israel não orou a Deus antes de fazer aliança, não consultou a Deus, foi lá e fizeram aliança e foram enganados. Ali eles fizeram uma aliança que teve que ser cumprida. Está lá em capítulo 9, a aliança com os gibeonitas. A gente vai ver também consequências dessa aliança no tempo de Saul, no tempo de Davi, é bem interessante. Capítulo 10, Josué derrota 5 reis, né? E o sol e a lua param. É bem interessante essa guerra aí, onde Josué pede, né, que não anoiteça, é top. E também tem lá no capítulo 10 também a conquista do sul de Canaã. Capítulo 11, vitória sobre os reis do norte, né? Eles primeiro tomaram no sul, depois foram para o norte. Capítulo 11. Capítulo 12, aí tem um resumo de todas essas vitórias, inclusive na época de Moisés, algumas vitórias que Moisés teve e as vitórias de Josué também. Aí nós temos como concluído a parte da conquista da terra, amém? Aí na parte, vamos considerar que seria uma terceira parte do livro de Josué, do capítulo 13 até o 21, seria a divisão dessa terra. Conquistaram, entraram na terra, expulsaram o povo daquela terra, agora quem vai ocupar qual pedaço? Quem vai ocupar, qual vai ser a herança do povo? Isso começa do 13 em diante, até o 21, né? Tinha algumas terras, no capítulo 13, algumas terras e herança a leste do Jordão, né? Que foi dada a algumas tribos já, antes deles atravessarem. No capítulo 14, Caleb, né? Aquele outro espião que foi junto com Josué, espiou a terra e deu um bom testemunho, né, que eles iriam entrar. Caleb pede e recebe Hebron como herança, a cidade de Hebron, em recompensa por sua fidelidade, tá? Capítulo 15, né, aí tem a descrição das fronteiras e cidades da tribo de Judá. Gente, se vocês já leram, se vocês não leram, eu já vou avisando. Para ter uma compreensão melhor desses textos, é interessante baixar, vai lá no Google lá, mapa de Canaã ou de Israel, na época de Josué, na época... Por quê? Aqui, essa leitura, eu considero mais chata do que genealogia, porque aqui é você lendo um mapa sem você visualizar. É a divisão da terra, de uma cidade que você não conhece, de um povo que você não conhece, sem você visualizar. Você está vendo ali, então fazer a fronteira com isso, fazer a fronteira com aquilo. É meio desgastante ler isso sem você poder ver um mapa, tá? Então eles vão falando das fronteiras das cidades. Capítulo 15, da tribo de Judá, um destaque, né, para a conquista de Hebron por Caleb. Capítulo 16, tem a herança, né, das meias tribos, né, que tinha a tribo de José, que foi repartida em 2 tribos, Manassés e Efraim, que eram seus filhos, né? Então tem a divisão das terras para eles. Capítulo 17, a continuação da divisão para a meia tribo de Manassés, né? Começa no 16, termina no 17, e tem as filhas de Zelofiade que recebem herança. Lembra das filhas de Zelofiade que foi bem mencionado, que Zelofiade não tinha primogênito, não tinha filho homem, então elas já tinham conversado com Moisés como é que ficaria a herança, então Josué entrega a herança para elas. Capítulo 18, divisão de Siló, sorteio para as tribos restantes. Capítulo 19, distribuição final entre Simeão, Zebulon, Issacar, Asser, Naftali e Dan, que são as outras tribos. Capítulo 20, a instituição das cidades de refúgio, também falado lá em Levítico, falado em Números, falado em Deuteronômio. São as cidades para algumas pessoas que pecaram, para que eles não fossem condenados, tivessem um refúgio ali. Capítulo 21, as terras e cidades para os levitas, né? Apesar dos levitas em si não terem uma herança, eles tinham cidades e algumas terras que eles habitavam. E aí, por final, né, o capítulo 22 ao 24, 22, 23, 24 é a consolidação e a despedida, né? Porque Josué morre. Capítulo 22, construção do altar pelo leste do Jordão. Teve um mal entendido, mas também teve uma reconciliação. Interessante vocês lerem lá. Capítulo 22. Capítulo 23. Josué exorta o povo à fidelidade, alerta sobre a apostasia. Lá no capítulo 23 a gente vai ver lá Josué falando, né?
É um discurso parecido com o de Moisés, né? Ponham diante de vocês a bênção, a maldição, escolham pois a bênção, escolham pois a vida, né? Josué ainda fala, né, aquilo que a gente sempre declara, né? Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que ele fala, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vocês decidam também servir ao Senhor, mas a decisão está nas suas mãos. Está lá no capítulo 23. E no capítulo 24 tem a renovação da aliança em Siquém e a morte de Josué. Esse é o capítulo final do livro de Josué. Amém, irmãos? Esse é o panorama. Quais são os pontos principais, as lições principais do livro de Josué? Em primeiro lugar, o livro de Josué mostra que Deus é o autor da salvação e o verdadeiro conquistador da terra prometida. A história destaca, né, a ação soberana de Deus, né? A vitória de Israel não se dá por mérito humano, mas pela condução divina, né? Foi o que a gente já viu, alguns exemplos, né? Que Deus parou o sol, parou a lua para que eles vencessem. Era Deus que entregava a vitória na mão dos israelitas enquanto eles estavam em obediência e em fidelidade com Deus. Amém? Segundo lugar, a gente pode ver a inclusão dos gentios no plano redentor. Raabe, que fez uma aliança ali, reconheceu que Deus era soberano, reconheceu que Deus era salvador, que Deus é o verdadeiro Deus, é o único Deus, né? Eu acredito que ali ela fez o Shema melhor do que muito israelita, né? Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E ali a gente vê uma pessoa que não era do povo de Israel sendo incluída, né, nessa salvação, nessa redenção, né? Até mesmo a aliança com os gibeonenses, apesar de ser uma aliança ilícita, né? Deus mandou que fosse cumprida aquela aliança. Depois que eles fizeram, né? Já que vocês erraram, agora não permaneçam no erro, pelo menos honrem essa aliança. E a gente vê, né? A própria Raabe, né? Ela é incluída na genealogia de Jesus, está lá em Mateus capítulo 1. Ela é incluída na galeria dos heróis da fé, está lá em Hebreus capítulo 11. É bem interessante. E o descanso, né? Como símbolo da redenção, né? A terra prometida, ela sempre foi prometida como um descanso, sempre foi prometida como a promessa de Deus, né? A gente vê lá em Hebreus capítulo 4 que não se cumpriu totalmente na tomada da terra prometida, mas que existe um descanso eterno do qual nós vamos desfrutar na volta de Jesus. Amém? Mas a terra prometida ela já apontava para esse descanso. A gente vê também, né, o desenvolvimento das promessas, né? As promessas feitas para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Essa terra que você está andando, que você está peregrinando, olhe para o norte, para o leste, para o sul, e essa terra eu te darei por herança. Ali Deus entrega, né? Ali Deus não só desenvolve, mas Ele começa a cumprir a sua promessa. Amém? A fidelidade de Deus, né? Vai falar em Josué capítulo 23, versículo 14, dizendo, né? Todas as promessas do Senhor se cumpriram. Ele é fiel, as promessas dele se cumprem, né? E a herança, né, das tribos, né, que foi dividida, né? Todos conquistaram a sua herança, né? O que a gente pode ver que aponta para a nova aliança, né? O livro de Josué apontando para a nova aliança. Em primeiro lugar, o próprio nome, né? O nome de Josué, ele é o mesmo nome de Jesus no Novo Testamento. Amém? Então ele fala, né? Deus é a salvação, né? O Senhor é a salvação, né? Então o próprio Josué, ele representa, né? Como se fosse uma sombra que aponta para Cristo, né? Alguém que aponta para Cristo, né? Da mesma forma como Josué introduziu o povo na terra prometida, Jesus nos introduz na terra prometida, que é o céu, né? Que é a Nova Jerusalém. Amém? E a salvação eterna. Raabe e o fio de escarlate, né? O fio de escarlate representando, né, a Páscoa que eles já tinham celebrado lá no Egito, né? Que colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais, da mesma forma que o anjo da morte passou sobre as casas e não entrou naquela casa que tinha o símbolo que dá aliança. A morte, né, que é a condenação de Jericó, passou sobre a casa de Raabe e não condenou ela e a família dela. Representa, né, a nossa aliança, né, que nós temos com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro, que nós que temos essa aliança,
nós temos, né, essa proteção divina, né? Nós temos essa salvação. Amém? Então ela é um modelo de fé, né? A Raabe, né, e aponta para isso, né, para a salvação de Cristo, né, tanto da Páscoa quanto da salvação da cruz. E o encontro, né, com o príncipe do exército do Senhor está lá em Josué capítulo 5. Interessante, né, que diz que Josué ele pergunta, né, para ele, né, você está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? E aí ele responde, nem de um nem do outro. Interessante, né? A gente pensa, né, que ele vai falar, não, estou do seu lado, Deus é contigo, eu sou seu aliado. Mas é interessante que, na verdade, nós que temos que estar do lado de Deus, não é pedir para Deus estar do nosso lado. Os pensamentos deles são mais altos, né? Então é isso, né? Nós que temos que saber qual que é o plano de Deus, qual que é o lado de Deus, qual que é a vontade de Deus, não pedir para Deus abençoar a nossa vontade. Amém? E ele representa, né, uma própria cristofania, né, uma teofania, né, representa a própria aparição de Cristo, né, porque vocês podem reparar, todas as vezes que aparecer na Bíblia, e apareceu um anjo do Senhor, apareceu alguma menção a um ser espiritual e ele receber adoração, não é um anjo comum, anjos não recebem adoração. Ali ele fala, né, para Josué, tira a sandália dos seus pés, lembrando, né, da sarça ardente, ali ele recebe, né, Josué se prostra aos pés dele, né. A gente vai ver no Apocalipse, João, ele ia se prostrar aos pés do anjo, onde falou, não, de forma nenhuma, não faça isso, eu sou um conservo igual você. Anjos não recebem adoração, anjos não aceitam receber adoração. Quando a gente vê um anjo recebendo adoração na Bíblia, é o próprio Deus em teofania aparecendo. Amém? Ou fica mais simples também ver quando fala, né, o anjo do Senhor. Quando fala um anjo, pode ser qualquer um anjo, mas quando fala é o próprio Deus aparecendo de forma teofânica. Amém? E o descanso, né, de Canaã, né, como já foi dito, né, ele representa o descanso da terra, descanso eterno que nós teremos, né, o sábado, né, que ainda não foi cumprido. Concluindo, né, irmãos, o livro de Josué não é apenas um relato histórico de conquistas territoriais, mas uma reafirmação do plano redentor de Deus, o cumprimento de suas promessas e um vislumbre profético da obra de Cristo em favor do seu povo. Tudo aponta para a grande verdade, que é dito lá em Josué capítulo 23, versículo 10. O Senhor é quem luta por nós e nos concede a vitória. Amém, irmãos? Essa é a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.